Salve, turma querida! Semana de 14 a 21 de agosto, hoje 19 horas, gravando os fatos mais importantes nacionais e internacionais. Quero que você entenda que eu procuro sempre ser um reloginho nessa sua preparação em atualidades, tá? Então clica lá no canal do Vencendo Concurso, você está assistindo essa aula. Muitas pessoas, duas pessoas no último vídeo, comentaram que conheceram a aula pela primeira vez e que iriam assistir às aulas anteriores. Eu sei, são 40 minutos semanais de uma disciplina, mas ela dá muito repertório para redação. A gente discute muita educação aqui, vocês viram o tema aí, a gente conseguiu com o livro e com as aulas abordar todos os temas de realidade brasileira, graças a Deus. O retorno foi muito positivo no Enem dos concursos, apesar da matéria ser um pouco diferente, porque envolvia história, geografia, disciplinas que nós lecionamos também, políticas públicas, e atualidades semanais, que é o Jornal do Diogão aí. Agora eu vou começar a dar outro nome, né? Jornal semanal para quem está super ocupado trabalhando e precisa aí ter o conteúdo de atualidades para concursos públicos municipais, estaduais e federais no canal do Vencendo Concurso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Dá um clique, dá um joinha, porque isso tudo contribui, você não imagina, para os algoritmos aí da vida valorizarem o nosso trabalho e repercutirem, né? Quero falar também que eu tenho livros com questões inéditas comentadas de atualidade sobre o primeiro semestre, são 3 livros com 100 questões cada um, entrando em contato pelos meus endereços, que eu vou deixar aqui para vocês, deixa eu ficar pequenininho aqui. Esses são os meus endereços pessoais, os livros são meus, o Vencendo Concursos me permite comercializar esse material meu, né? Então é comigo que tem que entrar em contato pelo meu WhatsApp, tá? E levando 3 livros eu faço um desconto. Cada exemplar é R$ 25. É bem legal que a pessoa conversa comigo, eu vejo o edital, às vezes eu estou dando aula, eu não consigo atender imediatamente. Estamos gravando João Pessoa, estamos gravando TRF5, atualidades e tal, e fora as minhas aulas presenciais, constantes. Então, às vezes eu não respondo na hora, mas segue a gente lá no Instagram, porque eu anuncio que o livro está pronto, eu deixo o meu WhatsApp e manda mensagem que a gente responde, eu analiso o edital com você, recomendo tais livros, faço uma promoção se você levar mais de 2, e assim que funciona, e é um canal de comunicação importante, já que a gente não está, eu muitas vezes não conheço os meus milhares de alunos aí. Eu sei que tem 100 no YouTube, mas tem fora os assinantes do canal e as parcerias que o Vencendo estabelece, Brasil afora, já que é um curso que mais cresce. Entre em contato com o Vencendo, porque ele tem excelentes promoções e vocês vão ficar impressionados com a quantidade de editais analisados pelo nosso Cristiano aí, coordenador, divulgando e com as aulas gratuitas para vocês conhecerem o trabalho do Vencendo Concursos, tá? Eu sou suspeito. Estou aqui nessa batalha até entre o Natal e o Ano Novo eu gravo. 14 a 21 de agosto de 2024. Começo sempre com questões nacionais, tá? O Lula finalmente se pronunciou sobre a Venezuela depois de muito ser cobrado. Lula diz que não quer se comportar de forma apaixonada sobre eleições e que Maduro está devendo explicação. Afirmou que ainda não reconhece a vitória de Maduro. Isso ele falou na quinta-feira, dia 15, um dia após eu gravar a aula do dia 14, né? Então, finalmente, o Brasil deu uma declaração oficial que não reconhece a vitória do Maduro se ele não apresentar as atas. Confesso que o senhor Nicolás Maduro, você vai ver ainda nessa aula, está num imbróglio muito grande, talvez o maior imbróglio, maior confusão que ele se meteu desde que ele está nessas disputas eleitorais. É o momento mais delicado para ele, porque as pressões internacionais são muito grandes, né? Agora, enfim, uma declaração esperada por todos nós. Acho que acertada diante do quadro eleitoral venezuelano, que foi muito suspeito. Vocês vão ver com um infográfico que eu vou trazer aqui. Tá? Foi numa entrevista lá em Curitiba. Tem as falas dele, né? Deixa eu deixar aqui.
tem as falas dele aí, para que você veja. Tá aí todo o discurso de um político, e que você tem que filtrar, mas o importante é o teor da fala, né? Não reconhece. Vamos aguardar. Esses processos são assim mesmo, são lentos, viu? Olha, cuidado, calma. Senado aprova, falta sanção do presidente, proposta que cria regras nacionais para concursos públicos e permite provas online. Proposta serve para sanção do presidente Lula. Também na quinta-feira, uma proposta que cria diretrizes para concursos públicos em todo o país. Tem que ver como é que vai ser essa prova online. Não pode ser em casa. Tem que ser numa base, aí, digamos, controlada, né? Não tem como a pessoa fazer uma prova em casa que ela pode consultar. Aí a transparência não dá. Mas isso só entrará em vigor daqui a 4 anos. Até lá você já passou. Olha como eu sou otimista, né? Então, podem ser integral ou parcialmente de forma digital, estimativas de futuro do pessoal no órgão. Também vai ser opcional para concursos para preencher vagas temporárias de agente comunitário de saúde e de combate à endemia. Estados e municípios podiam criar leis alternativas para reger os próprios concursos, mas deverão basear nas normas da legislação nacional, caso Lula sancione o projeto, tá? Então, as diretrizes não valerão, poderão ser seguidas opcionalmente para cargos na magistratura, no Ministério Público e nas Forças Armadas, em empresas públicas, sociedade de economia mista, que não recebam recursos do governo para defesa pessoal do custeio. Então, há uma série de ressalvas nesse projeto, que, se for sancionado, é só daqui a 4 anos, e para alguns tipos de concurso com muitos critérios a serem seguidos. Mas o mundo digital chegou, o mundo digital está aí, e eu não duvido que em anos posteriores, daqui a 10 décadas, as coisas sejam tudo por aí. A gente está aqui na internet dando aula para você. Eu valorizo muito o presencial, mas eu sei que você que está numa cidade pequena do interior, e, de certa forma, não consegue se deslocar para uma capital para ter um curso. Os cursos presenciais do interior, por exemplo, de São Paulo, eu sei que São José dos Campos tem um, Campinas tem um, e assim, são cidades ricas, e então os presenciais estão desaparecendo mesmo, né? É uma forma mais barata e atinge mais gente. E agora, exige muita disciplina, né? E muita atenção para você se concentrar nessas aulas. É por isso que a gente tenta ser dinâmico aí no tempo. Pessoal, está acontecendo uma grande confusão. O orçamento anual de 2024 era um pouco mais de 100 bilhões de reais. Vou arredondar para ficar fácil. 50 bilhões foram para a mão das emendas dos deputados e senadores. O deputado tinha 30 milhões, senador, cada senador 60 milhões. E havia uma tal de uma emenda PIX, que, deixa eu ajeitar minhas costas aqui, porque está doendo. Estou gravando essa 14ª aula que eu gravo, entre ontem e hoje. O cara mandava um PIX para o prefeito fazia uma obra e não tinha projeto nenhum, ninguém apresentava nada, infringiu a regra da transparência constitucional. O Flávio Dino deu a liminar, foi para o colegiado 11-0. Ontem eles sentaram à mesa, fecharam um acordo, que vai ter que ter projeto sim, que não vai ser mais desse jeito, mas deram um prazo de 10 dias para definir quais são os critérios. Assim que eles definirem as regras de como essas emendas acontecerão, mas que com certeza vai precisar de um projeto, tem uma informação importante, esse dinheiro vai priorizar, por exemplo, obras inacabadas, bati aqui na mesa, desculpa, obras inacabadas. Então o Supremo, aí entrou aquela história da briga, do Supremo querer controlar o dinheiro do Legislativo, você já conhece isso na política brasileira. Mas o Supremo faz o quê? Segue as regras da Constituição. E se a Constituição exige transparência,
é necessário que essa transparência seja feita. Gente, não há mal nenhum em deputado fazer emendas para a sua cidade. O problema, e até acho que o deputado tem um contato com o prefeito, com a população e sabe a demanda maior. Mas é necessário transparência. Sem transparência, não tem, é inconstitucional. E a coisa ficou meio que no boi-bumbá. Agora resolveram dizer, olha, dinheiro público, vamos mostrar projeto, mostrar notas fiscais. Não é possível que em 2024 a gente pratique o tal coronelismo dos anos 20, anos 10, de 1910 no Brasil, onde a política era a política dos favores. Isso é inadmissível. É inconstitucional. Vamos para o próximo slide. Olha, sai o IDEB, e o IDEB tem alguns problemas porque eles não estabeleceram metas. O que o noticiário fez foi pegar as metas de 2023, 2021 e comparar. Não havia uma meta para 2023, mas nos anos finais do ensino fundamental, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, e no ensino médio, caiu em relação a 2021. Reflexo puro da pandemia. Puro, 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 puro. Eu sei porque isso também eu sinto quando eu dou aula para alunos de curso superior que ficaram sem estudar há alguns anos e estão voltando agora para concursos públicos e perderam o pique do estudo, perderam o pique da informação e eu tenho que retomar muitos conteúdos, tá? Agora, tem um exemplo aqui que eu acho que é interessante. Pires Ferreira, que é uma cidade do interior do Ceará, agora não é só Sobral mais, várias cidades entraram no projeto de alfabetização na idade certa, é a única cidade que tirou nota 10 no IDEB. E aí eu resolvi colocar aqui o que diz a secretária de como eles conseguiram. Estudantes da rede municipal são acompanhados diariamente por um professor extra, que avalia o desempenho de todos os alunos. É a fórmula, pessoal. Se cair numa redação, aliás, a redação do Enem foi esse, do Enem dos concursos, né? Como melhorar a educação no Brasil, como ela pode transformar o Brasil. Se o aprendizado, está aí, ó, a fórmula, a redação pronta aí, ó. Se essa aula tivesse sido antes do Enem, você gabaritava a redação com esse texto aqui, ó. Se o aprendizado não for ideal, eles passam a ter reforço no contraturno e, se necessário, tem aulas nas férias. Os bons modelos, os bons resultados do modelo, pelo pequeno município com 10 mil habitantes, o único do país a tirar nota 10 no IDEB, no interior do Ceará. O bom desempenho não veio apenas da avaliação do governo, mas está sendo reconhecido até por premiações. Então, BAN de cidades excelentes, Banco Mundial, delegação dos países da Europa visitam o país. Pires da Ferreira tem 18 escolas municipais, 14 na zona rural. São 2 mil estudantes. E não falta transporte escolar, 1/3 estão em escola de tempo integral e a meta é que todos estejam até 2027. Olha, está aí o modelo que dá certo de educação. Pelo menos para o Brasil, nessa realidade, com o dinheiro que temos e com a cultura que temos. Está longe de ser uma Finlândia, de ser uma Islândia, uma Noruega, uma Suécia. Mas é aquela luz no fim do túnel para um setor caótico, assim como a saúde e a segurança, na infraestrutura do Brasil, que leva a violências contra a mulher, a população LGBTQI+, porque eu acredito que há uma sociedade educada, é uma sociedade que reflete sobre os desiguais e valoriza a equidade e valoriza os diferentes, né? Aqui, as pessoas ficam muito pedindo, a economia eu não entendo nada. Vamos pegar aqui, ó. Existe lá na Bolsa de Valores, tem agora uma no Rio de Janeiro, mas a Ibovespa é maior, bateu o terceiro dia o recorde em seguir aí de pontos. Pontos é o seguinte, é um método que eles têm lá para dizer que as ações valorizaram. Se as ações das empresas valorizam, significa mais ganho para quem investiu e mais dinheiro investido na produção.
Então, colocar dinheiro na Bolsa de Valores é algo que estimula a economia, não pode ser desenfreado nem especulativo. E aí, algumas coisas que eu acho que é importante vocês entenderem. Cortar juros. Tudo indica que os Estados Unidos vai cortar juros. Os Estados Unidos cortando juros, o dinheiro não fica tão atraente para ser investido lá e pode ser investido em outros países. Então, sai o dinheiro da especulação e vai para investimento em bolsa. Banco Central manteve a taxa Selic e diz que se a inflação aumentar, ele pode aumentar os juros, o que também agrada o mercado financeiro. E o corte do Brasil de 15 bilhões anunciados em todos os ministérios e atingindo aí o rombo que no máximo pode ser de 28 bilhões. Todas essas declarações, então, eu quis dizer aí nesse slide, o que é que se leva em conta para o chamado mercado brasileiro avaliar o que é positivo para a nossa economia. Tá? Então, a economia americana, o Brasil gastar menos, não ter um controle das contas públicas, porque um país endividado não honra os seus contratos, e há muitos contratos entre a iniciativa privada e o governo. Se o governo passa a gastar muito, ele pode não pagar, como aconteceu na Argentina. Quando o governo mostra austeridade, ele vira um bom pagador e vira confiável, então há mais investimentos, né? E essa tendência aí de, se necessário, aumentar os juros para conter a inflação. Não é muito bom para nós brasileiros a inflação alta, nem aumento de juros, porque aumenta o preço, né? Mas isso joga dinheiro no mercado. Então é um economês que eu tentei simplificar, porque a gente trabalha com alunos de humanas, exatas e biológicas, alguns manjam de economia, outros não, e outros estão preocupados com a sua prefeitura, mas em atualidades eles gostam de que você saiba pelo menos da situação econômica do Brasil. Então eu elenquei 3 argumentos para justificar este momento histórico, né? Nunca a Bolsa de Valores foi tão valorizada no Brasil. Não quer dizer que a desigualdade social diminuiu, que a violência diminuiu, que a educação melhorou. Estamos longe das mudanças estruturais. Mas notícias macroeconômicas positivas podem, a longo prazo, permitir um país diferente, né? Desde que as emendas sejam transparentes, desde que não haja corrupção, né? Vi hoje que o governador de Tocantins está sendo investigado por roubar a cesta básica. Não estou condenando ninguém, mas quando a PF, onde há fumaça, há fogo, né? O cara roubar a cesta básica no meio da pandemia, pelo amor de Deus. Bom, descobriram, e eu já falei disso em aulas anteriores, por isso sempre recomendo. Vai assistindo aos poucos, se tem atualidades no seu edital, se tem redação no seu edital, se tem realidade brasileira, conhecimentos gerais, políticas públicas, tudo isso, a aula de atualidades ajuda. Interpretação de texto. Ela não é uma disciplina que ela serve só para aquelas questões, ela ajuda em muitas outras, para que você conheça a realidade brasileira, a situação da saúde pública. Os editais pedem no meio lá de saúde pública a situação da saúde no Brasil. Então, aprovou alguma lei, está aqui nas aulas. Clica em vídeos, vai descendo que você vai encontrar um careca lá, atualidades, e a aula da semana no canal do Vencendo Concursos gratuitamente, que eu gravo toda quarta-feira, tá? E eu já tinha gravado há algum tempo que as pessoas estavam usando, até existem 400 pessoas no aeroporto de Guarulhos e morreu uma pessoa esses dias. Não sei como é que vivem dentro do aeroporto, caótico. E a justiça hoje decidiu que vai restringir a entrada de pessoas no Brasil, porque, fato, o Brasil tem uma política de acolhimento de pessoas mais tranquila que outros países, só que a Polícia Federal descobriu, com uma reportagem da TV Globo, que esses caras que vêm principalmente do Sudeste Asiático, vêm para cá, porque daqui eles conseguem ir para outros países
da América Latina o Brasil virou rota para entrar nos Estados Unidos e Canadá. Ponto final. E aí o secretário nacional de Justiça informou que vai entrar com pedido para quem quer entrar no Brasil com pedido de refúgio, terá que provar que está sendo perseguido no país de origem. Não vai ser mais essa coisa. Não, estou sendo perseguido, posso entrar? Ponto. Dá o carimbo da Polícia Federal, o cara entrava. Não dá. Tem que provar. Então, o Brasil, aí, porque depois o cara não consegue sair, volta e fica 400 no aeroporto, é dinheiro público sendo gasto com quem está usando o Brasil como rota. Está usando dinheiro público nosso. Manchetes. Gente, que lascada a Boeing, hein? Presos no espaço. Nave com suprimentos chega à estação espacial para ajudar astronautas que estão presos na estação devido à preocupação de segurança sobre a cápsula Boeing. Eles foram fazer uma visita de uma semana na estação espacial e a cápsula que os levou não deu para trazer de volta. Vão ficar pelo menos mais 5 meses. Como são mais 2 para comer, teve que uma cápsula levar suprimentos. E é temerário, porque eles estavam preparados para uma viagem de uma semana. E não estavam aí preparados para ficar 5 meses. Que Deus os proteja. O ator francês Alain Delon morreu, um ícone mesmo, né? Cresci ouvindo minha mãe falar da beleza de Alain Delon. Aos 88 anos, talvez o maior artista do cinema francês, ele não conseguia falar inglês. Olha que curioso. Por isso ele não conseguia, não fez sucesso em Hollywood. Mas na Europa e na França, que tem um grande cinema, tem lá o Festival de Cannes, que o filme Anora ganhou o prêmio, é bom decorar esses nomes, eu já falei em outras aulas, né? Faleceu aí, a propósito, né? Minha total solidariedade aos fãs de Silvio Santos. É que eu acho que não caberia colocar na aula, porque acho que foi inesgotável, aí foi assim, inesgotável não, foi muito comunicado a morte dele, foi muito visto por todos, a história de vida dele, o que ele bateu o recorde com um programa de 65 anos na televisão. Então, para mim, eu acho que nós professores todos aprendemos até com o jeito de comunicar de Silvio Santos. Quando a gente repete muito uma coisa que é importante em aula, é porque eu aprendi isso com o Silvio Santos. Eu aprendi como ele repetia muitas vezes uma mesma coisa. E esse jeito de se comunicar, quando a gente usa humor imitando ele para passar uma mensagem em aula no presencial, eu sempre brinquei muito com isso. Fui educado vendo Silvio Santos, sei que ele teve problemas aí, Pedro Cardoso andou criando uma polêmica e tal, mas nesse momento de morte acho que não cabe, diante da dor dos fãs e da família, entrar nessa polêmica. Espera a poeira esfriar, depois a gente vê se realmente ele teve aí alguma coisa equivocada, porque ninguém é santo. E é engraçado, né? Eu tenho um amigo que fala assim, não dá, ser rico no Brasil ele é bem radical. Ninguém que é rico no Brasil consegue ser honesto, né? Mas enfim, fica aí nossa homenagem também a Silvio Santos. Como não? O Twitter fechou seu escritório no Brasil. Não fechou, cuidado, não fechou o funcionamento. E aí aquela briga com o Alexandre de Moraes, que não quer que o Elon Musk permita os fake news transitando no Twitter. Tá? Agora, imagina, fizeram uma live e mandaram 40 pessoas embora, na noite pro dia, fechou o escritório. Mas o Twitter continua funcionando, só não tem representantes no Brasil. Isso é uma jogada dele para que ninguém seja condenado pela justiça aqui. Olha que número maluco. Isso é triste, isso tem a ver com a pobreza, isso tem a ver com o descaso, isso tem a ver com o anonimato, com aquele lumping da sociedade que está nas ruas, né? Que a família abandonou, que foi entregue às drogas, ou ao crime, ou realmente foi morto. 80 mil pessoas desaparecidas em 2023. 3 vezes maior do que o ano anterior.
Eu fiquei, assim, de cara com esse número. 80 mil pessoas desaparecidas no país. Quer dizer, não há nenhuma infraestrutura, era o que a notícia dizia, para procurar pessoas desaparecidas no Brasil. Não tem, a polícia não tem, né? O Ministério Público não tem um cadastro nacional com fotos e imagens. Crianças, né? Problemas de saúde mental grave, né? Prova do CNU reuniu 970 mil, menos da metade dos inscritos. Muita gente faltou na prova, porque ou arranjou um emprego melhor, ou porque parou de estudar. Vê o que acontece, né, quando você atrasa. Mas vamos lembrar, pessoal, o atraso foi por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, né? Com isso, para quem quer entrar no mundo dos concursos aí, é uma notícia assim, uma pena que as pessoas não tenham feito. Mas acaba que não preenchem as vagas, e aí eles são obrigados a abrir novos concursos, né? Na prática, é um pouco isso que acontece. Vamos para as internacionais. O senhor Talibã festejando, né? Vamos lembrar que o Talibã é um grupo extremista que controla o Afeganistão depois que os americanos saíram. Quem não se lembra daquela cena de pessoas que eram contra esse regime extremista, que usa a lei islâmica como a lei do seu país, tentando fugir e pulando do avião, um regime que não deixa mulheres estudar na escola e que, inclusive, eu fiquei também, fui muito crítico da atitude das Olimpíadas, porque havia um time de refugiados, onde a moça que queria criticar mulheres afegãs livres não pôde fazer isso e foi eliminada. E é um regime violento, que persegue seus opositores, um regime que mistura religião com política e que governa o Afeganistão há 3 anos e não é reconhecido por nenhum país no mundo. E está lá festejando. Bom, então, e olha que o Afeganistão historicamente foi invadido pela União Soviética e pelos Estados Unidos e ninguém conseguiu controlar. E é o país que mais produz ópio no mundo. E agora está nas mãos de extremistas religiosos, o que há de se condenar, sobretudo na ação contra as mulheres. Quem não se lembra do que o Talibã fez com Malala, aquela jovem que ganhou o Nobel da Paz na luta por educação, alvejou a cabeça da menina. 3 anos no poder, quando se completa datas históricas, é importante para as provas de atualidades, tá? Olha, vamos explicar. A China, se aparecer a sigla BRI, é a sigla em inglês da iniciativa, que envolve 140 países, é a nova Rota da Seda, é um cinturão que incentiva a participação de empresas chinesas em investimentos no outro país. Eles anunciaram que vão criar, o Brasil vai entrar nesse cinturão. Gente, China, o que ela está fazendo? Ela está colocando muito dinheiro em infraestrutura de portos, aeroportos e ferrovias, principalmente na África. Ela empresta dinheiro para esses governos, para que esses governos construam essa infraestrutura. Logo depois ela compra as empresas, está comprando tudo que tem a empresa de lítio no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, terras de soja aqui no Brasil. Os governos não conseguem pagar os empréstimos, acabam tendo que entregar parte do seu patrimônio. A Rota da Seda é uma rota medieval que existia e que eles deram um novo nome a ela, e que tem 140 países. Basicamente, ela ligava a Europa à Ásia. E é uma rede de transporte e distribuição toda tecnológica que envolve investimento em vários países para que os produtos chineses se ramifiquem pelo mundo. Por que o Brasil não ia entrar se somos um dos maiores parceiros da China e estamos no BRICS? Eles anunciaram que vão incentivar a participação de mais empresas chinesas em investimentos no Brasil. Eu gosto e desgosto,
porque não sei qual é o limite e qual é necessário apurar onde esse dinheiro será colocado e como esse dinheiro entrará no Brasil. Eu fico sempre muito preocupado porque nós temos que preservar riquezas. E de repente eu sempre falo, né? Nós temos um fracasso na cidade de São Paulo, que foi a parceria pública-privada nos transportes. Isso é fato, não é aqui uma posição política minha, mas todo dia, quando eu acordo muito cedo para dar aula, é só ligar o jornal, linha X está paralisada, linha amarela paralisada, linha lilás paralisada. Não funcionou porque os contratos não foram bem feitos e não puniram essas parcerias. Então, é preciso, assim como é necessário transparência nas emendas, que esses investimentos sejam muito bem vigiados e controlados, porque senão esses caras pegam nossas riquezas a preço de banana, como estão já fazendo na África. Dá uma lida, dá um pause, dá uma lida, porque é muito texto para eu ler aqui, para você entender qual é essa iniciativa da China, que já financiou mais de 5.000 projetos. Eu falei 5.000 projetos no mundo todo. Pronto. Unanimidade. Na sexta-feira, a Organização dos Estados Americanos, por consenso, aprovou aí a resolução proposta pelos Estados Unidos. Escuta, Maduro, se não publicar as atas eleitorais, a OEA não vai reconhecer as eleições na Venezuela. E o Brasil votou. Em que situação está agora? E a situação está a seguinte, ele entregou as atas para a Suprema Corte para ver a digitalização, se foi correto ou não. Agora, como foi por unanimidade, se tem a União Europeia que representa os países europeus, existe a OEA que representa os países da América. Todos estão exigindo transparência. Por isso eu disse que é o momento mais delicado do Maduro. O que vai acontecer com o Maduro, Diogo? Não sou cartomante, com muito respeito. Quem crê, acredita em previsão de futuro. Meu papel aqui é analisar atualidades nessa conjuntura. Vai que a sua prova é amanhã, ou daqui a 20 dias. É essa situação que você tem em mãos. E essa situação que o examinador pode cobrar. Então, tá aí. Decisão histórica importante. Derrota para o Maduro. Eu trouxe um infográfico que mostra como que olha a disparidade. O Conselho Nacional Eleitoral, que é controlado por ele, deu vitória dele de 52 a 43. Todas as outras plataformas de estudos, universidades da Venezuela, da Colômbia, dos Estados Unidos, tal, deram de 60 e poucos por cento a 30. Então é muita diferença, o que leva, e as pesquisas dão esse número, eu acho, eu não sei, eles não aceitaram a proposta de Lula de uma nova eleição, mas essa aí não funcionou. Isso acho que a gente pode afirmar, porque não é possível. Eu sei que existem seguidores de Maduro na Venezuela, eu sei que tem uma rede de apoiadores, mas a disparidade está muito escandalosa, a OEA por unanimidade se pronunciando. Gente, é um impasse que agora, hoje, 21 de agosto, é nesse pé que está. Eu vou ter que ir atualizando isso aqui, porque essa novela vai se arrastar. Vocês vão ter que ir assistindo aulas anteriores e ir acompanhando esse processo, porque o Maduro é presidente da Venezuela até o final do ano. Então ele tem controle estatal total. E ele é um manipulador, é um ditador. Né? Não nos esqueçamos do que ele fez lá com a Guiana, querendo distrair o processo eleitoral. Olha, entenda uma coisa. No mundo atual, existe alinhamento, por exemplo, Rússia, Irã, China, Coreia do Norte, os países que gravitam lá, estão lá, Tajiquistão, Quirguistão, Belarus, que gravitam em torno da Rússia, que formam um bloco, Irã, Síria.
de aliados. Existe aquilo que a gente chama de Ocidente, União Europeia, Estados Unidos, Canadá. Existe o Sul emergente, Brasil, Índia, África do Sul, Argentina, países que estão querendo crescer, Tailândia, né? E abocanhar a maior parte do mercado. Cada um defendendo os seus interesses. Agora, cuidado, porque quando você olha para essa notícia, você fala, poxa, mas você está colocando a Coreia do Sul e o Japão no bloco do Ocidente? Veja, não estou cometendo um atentado contra a geografia de tirar o Japão e a Coreia do Sul do Oriente. Só estou dizendo que elas estão aliadas mais com países do Ocidente, assim como a Austrália, que também está no Oriente. Então, para você entender, eu chamaria de 3 grandes blocos: China e Rússia de um lado, União Europeia, Estados Unidos e Japão e Coreia do Sul e Austrália do outro, e o Sul emergente. Cada uma com a sua pauta, cada uma com a sua reivindicação e cada uma defendendo os seus interesses nesse mundo globalizado. Não acho que isso seja, por ser um compromisso de cooperação militar, qualquer sinal de guerra, mas é sinal de demonstração de força, de aliança, de cooperação, de ganho de capital, de interesses divergentes, de projetos políticos diferentes, que se desenha no mundo contemporâneo. Tá? Então, existe lá na Ásia quem se preocupa com o avanço da China, que são Coreia do Sul e Japão, aliados dos Estados Unidos. Essa é a tentativa de desenhar um mundo contemporâneo para você. Olha, essa notícia eu peguei hoje, eu li, eu achei assim triste para terminar essa aula, mas é danoso, né? Morte é a única certeza para 2,4 milhões de habitantes em Gaza, diz porta-voz da agência da ONU, Louise Waterridge, que está há 2 semanas no território palestino. Afirmou que não há lugar seguro. Desde outubro do ano passado, essa é a atualização, 40 mil pessoas morreram. Não há lugar seguro. Isso é absolutamente lamentável, comentou em videoconferência. Segundo a agência, ela está em um local onde nenhum jornalista internacional está autorizado a entrar por meio de Israel. Desde o ataque sem precedentes que o Hamas cometeu, vamos reiterar, a guerra já matou 40 mil pessoas. Houve uma tentativa de acordo de paz, o Hamas se negou ontem. Israel até topou, mas o Hamas não topou, a guerra continua, assim como a guerra entre Rússia e Ucrânia, a Ucrânia numa investida histórica, tomando 50 vilarejos da Rússia. Receio muito sobre como a Rússia vai reagir. E olha o que ela fala. Temos a impressão de que as pessoas estão à espera da morte, que parece ser a única certeza nessa situação. Mesmo as escolas já não são um lugar seguro. De acordo com ela, as ordens de deslocamento são permanentes. As pessoas me dizem que têm a impressão de andar em círculos. É necessário toda uma organização para mudar de lugar, no calor, com crianças, idosos e portadores de deficiência. E as pessoas estão esgotadas. Esse é o cenário da faixa de Gaza hoje. Desculpa, não queria trazer essa notícia triste, mas, enfim, é o que a guerra produz. É o que a guerra produz, é o que a indústria das armas produz, infelizmente o que as provas gostam. Tentei terminar um pouco mais, com menos tempo, mas bato nos 40 sempre, né? Deixo aqui os livros de atualidades que eu sempre comento, para quem tiver interesse, principalmente o 17, o 18 e o 19, são todas questões comentadas, inéditas, que eu bolo, algumas que eu não consigo colocar na aula, eu transformo em questão. Esses são artes que eu faço, mas na verdade é PDF, com mais de 100 páginas, está super barato, é o preço de uma Heineken cada exemplar. Se você comprar 3, eu faço um belo desconto, manda um WhatsApp para mim. Esse foi o último que eu soltei, estou fazendo 20, né? Mas você precisa ter para as provas do segundo semestre todo o primeiro semestre em mãos. Então eu tenho 3 livros do primeiro semestre.
eu faço aí a R$ 70 para você e te dou mais um exemplar de graça. Pronto. Se você comprar, você fica com quase um ano de questões de atualidades comentadas, mais de 400 temas inéditos. Sou eu que bolo. Eu peguei a manha e já estou fazendo desde 2021. Por isso que está no livro 20 já, porque a cada 2 meses eu bolo um livro. Os primeiros eu demorei 6 meses para bolar. Depois fui pegando a manha de fazer questões. Eu acho que é muito interessante, complementa muito o seu trabalho. É um trabalho que tem dado muito certo, eu vendo todo dia, graças a Deus, é o meu ganha-pão. É uma forma de você se ajudar e me ajudar aí também nesse trabalho, tá? É só mandar um WhatsApp que eu te respondo se eu não estiver ali respondendo na hora porque eu estou dando aula, tá? Nem agora está desligado por respeito a vocês que estão assistindo a aula. Bom, essa foi a semana de 14 a 21, com essa variedade enorme de temas aí que nós coletamos nesse período. Semana que vem estamos fechando agosto com mais uma aula. Um forte abraço, muito obrigado e até dia 28 com mais uma aula de atualidades. Divulga o nosso trabalho, por favor, que isso é muito importante para a gente se manter aqui te ajudando também. Valeu, pessoal. Que quem não conhece, por favor, para conhecer o meu trabalho tem que entrar no canal do Vencendo Concursos no YouTube e lá você vai ficar totalmente emocionado com a quantidade de aula gratuita. Não é aquela coisa de live que entra e sai, lá fica. E é uma demonstração do nosso trabalho com vocês aí. Muito obrigado, mais uma vez, boa semana, até dia 28, se Deus quiser, Buda Krishna, e sem mortes, sem avião caindo, sem ícones da TV morrendo aí, e sem guerras. Adiante.